a gente tem que entender claramente a diferença entre sentir e agir. Por quê? Bom, a gente tem que ter primeiro consciência, perceber que as emoções existem, elas vão estar presentes na negociação e elas podem influenciar, sim, no resultado. Então, consciência é a primeira coisa que a gente tem que ter. Então, a questão é a seguinte, as emoções, elas surgem e a gente não controla. Então, é muito fácil a gente sentir raiva quando a gente é ameaçado pelo outro lado. É muito fácil a gente, nesse momento, querer reagir. É natural do ser humano. Só que, mesmo que você não controle a sua emoção, você tem total capacidade de controlar a sua ação. Percebe? A emoção está lá, você vai sentir, não tem jeito. Agora, o que você faz com ela e como você reage, isso está perfeitamente sob seu controle. E aí, alguém vai me falar assim, cara, quando alguém ali me pega, me aperta o calo, eu não consigo segurar. Aí eu vou explodir, não tem jeito. E todo mundo é assim. Todo mundo tem um limite. E a diferença está em conhecer esse nosso limite. A partir do momento que você conhece o seu limite, isso muda tudo. Por quê? Você vai perceber se você está chegando próximo ou não ao seu limite. E isso vem de várias formas. Tá? Tem muita gente que começa, por exemplo, quando ela começa a chegar próximo ao limite, ela começa a suar frio, ela começa a tremer, tem pessoas que a pálpebra começa a tremer. Então, claramente, o coração começa a bater mais forte. Então, muitas vezes a gente tem reações físicas para como a gente vai reagir. E isso é um sinal que a gente precisa perceber. Importantíssimo, conhecer o nosso limite. E aí, o que você faz? Quando você estiver próximo ao seu limite, quando você estiver próximo a explodir, você pede um intervalo, você para. E muita gente tem restrição em fazer isso, é interessante. E não tem nada de errado em você pedir um intervalo na negociação. Olha, eu preciso de 10 minutos. Olha, chegou num ponto onde não dá mais, vamos continuar outro dia? Não tem nada de errado em fazer isso. Isso é perfeitamente normal. E aí o que você faz? Você pede um intervalo. Para que você precisa de um intervalo? Bom, em primeiro lugar, para se acalmar. Por quê? Quando você está próximo a explodir, significa que as emoções estão tomando conta de você. E você está em desequilíbrio emocional. Quando a gente está em desequilíbrio emocional, a primeira coisa que a gente perde é a razão. A gente não consegue mais raciocinar sobre os fatos como a gente faria numa situação normal. E tomar uma decisão, qualquer que seja ela, no momento em que a nossa emoção, em que a gente está em desequilíbrio emocional, é a pior coisa que a gente pode fazer numa negociação. Aliás, é a pior coisa que a gente pode fazer em qualquer situação da nossa vida. E numa negociação, ela pode comprometer completamente o resultado. Então, o que acontece? Nesse momento, eu faço um intervalo, eu começo a me acalmar. E quando eu começo a me acalmar, eu começo a recobrar a minha razão. E quando eu faço isso, eu volto para a negociação com muito mais tranquilidade. Então, isso é extremamente importante. E muita gente eu vejo com restrição, fala, poxa, mas eu vou pedir para parar a negociação? Sim, pede para parar. Se você tiver com vergonha de pedir para parar porque você simplesmente está no limite, você fala assim, olha, me desculpa, eu preciso ir ao banheiro. E pede 10 minutos para você ir ao banheiro. Ninguém vai te negar isso. Então não tem problema. Uma coisa importante é ter um plano backup para emoção negativa. Plano backup para emoção negativa? Sim. É você pensar, ora, se acontecer, então eu vou pedir um intervalo. Tá? Se acontecer de eu chegar próximo ao meu limite, eu já tenho que ter na minha cabeça o que eu vou pedir, o que eu vou falar, o que eu vou perguntar. E aí, à medida que você chega lá, a coisa fica automática. É diferente, porque
de novo, quando você está numa explosão de raiva, qualquer coisa desse tipo, você não vai conseguir pensar no que você falar. Agora, se você já tiver isso pronto, fala, olha, se chegar nessa condição, eu vou pedir para ir no banheiro, eu vou pedir para ir tomar uma água, a coisa vai fluir mais naturalmente, você está preparado para isso. Então, isso é muito importante. E entender as consequências que uma explosão de ira, por exemplo, traz a uma negociação, facilita o controle, porque você ganha, de novo, consciência. Ora, eu sei, eu tenho um problema para reagir, para resolver. Eu dependo do outro lado para resolver esse problema. Agora, se durante a negociação a gente perder a calma e tiver uma briga, isso vai me ajudar a resolver o problema? Não, isso vai me atrapalhar. Quando eu tenho consciência disso, isso facilita o controle, porque a todo momento eu sei que se eu perder o controle, isso vai me atrapalhar no meu objetivo.